O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Igreja nos convida hoje a celebrar a solenidade do Corpus Christi, o Santíssimo Sacramento do corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. A liturgia da palavra hoje nos mostra que desde o princípio Deus selou a aliança com seu povo. No livro do Êxodo, Deus, através do seu servo Moisés, concluiu uma aliança com o povo de Israel e o povo se comprometeu, dizendo: tudo o que o Senhor falou, nós iremos realizar. Nós faremos tudo o que o Senhor mandou. A aliança de Deus, concluída com seu povo, se realiza plenamente na aliança que Jesus Cristo vai selar entre a humanidade e o Senhor Deus. E assim, esta aliança encontra-se selada no sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. E este é a aliança de amor que Jesus fez conosco para nos introduzir na divindade. Lembramos-nos que domingo passado celebramos a solenidade
da Santíssima Trindade. Comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós, através desta aliança, entramos nesta comunhão de amor com a Santíssima Trindade. Hoje, nós, igreja, reunidos em torno da mesa da Eucaristia, estamos celebrando a centralidade da nossa fé. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, na sua carta encíclica de Ecclesia de Eucaristia, o que ele diz? Ele nos diz que a igreja vive da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. E hoje, no Evangelho de São Marcos, ele nos mostra que Jesus se entrega a seus discípulos, a seus apóstolos. Na forma do pão, ele diz: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. O pão deixa de ser um pão material e se torna o corpo do Senhor Jesus. O vinho deixa de ser um vinho como nós o conhecemos, o percebemos, e se torna o sangue do Senhor Jesus Cristo. Este é o mistério que estamos celebrando hoje. Meus caríssimos irmãos e irmãs, as palavras que Jesus pronunciou sobre o pão e sobre o vinho mostra a dimensão da comunhão que a Eucaristia deve tomar nas nossas assembleias. São Marcos nos diz que Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e entregou-lhes, em outras palavras, deu a seus discípulos. 4 palavras muito importantes que caracterizam esta comunhão que deve caracterizar a Eucaristia. Tomar o pão. Ele não tomou o pão para guardar por si mesmo. Ele tomou o pão e depois de tomar esse pão, ele abençoou, pronunciou a ação de graças, bênção. E depois de rezar sobre o pão, ele partiu, ele dividiu, como para dizer que o sacramento da Eucaristia é o sacramento da caridade. Dividir o pão, partilhar o pão para saciar aqueles que têm fome. E o Papa Bento XVI escreveu uma exortação apostólica, Sacramentum Caritatis. A Eucaristia, sacramento da caridade. E nós, quando nos aproximamos desse sacramento, devemos nos lembrar que não estamos nos aproximando apenas de um sacramento, mas isto deve traduzir, isto deve caracterizar a nossa vida, a caridade. Depois de partir o pão, ele entregou a seus discípulos para distribuir. Meus irmãos, minhas irmãs, na medida em que a Eucaristia é recebida pelos cristãos, a Eucaristia se multiplica, Jesus se multiplica em cada um daqueles que recebem o corpo de Jesus Cristo. Quando nós comungamos, recebemos o próprio Jesus. Ele não se esgota, mas ele se multiplica nos cristãos. Por isso, aproximemos desta mesa da Eucaristia com um coração preparado, com um coração reconciliado com Deus, para que ele se torne presente na nossa vida. O Evangelho de hoje continua dizendo que Jesus pronunciou as mesmas palavras
sobre o cálice. Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. E esta aliança que Jesus concluiu conosco é uma aliança eterna, aliança de amor. E assim nós, vivendo esta aliança de amor, vamos então viver estas palavras do Santo Padre João Paulo II. A igreja vive de Jesus Cristo eucarístico e por ele a igreja é nutrida. Encíclica Eclésia de Eucaristia. Quando nós comungamos, nós nos alimentamos com esse sacramento, nós vivamos desse sacramento. Aconteceu que no ano de 304, lá no norte da África, os cristãos viviam um período muito difícil, o período da perseguição. Era proibido celebrar a Eucaristia naquele tempo. E eles se reuniam nas casas para celebrar a Eucaristia. Mas, nesse dia, eles foram surpreendidos celebrando a Eucaristia. E questionados pela autoridade romana daquela época, perguntou: por que vocês estão fazendo o que é proibido? Qual o motivo disso? O que eles responderam? Eles responderam dizendo que sem o domingo não podemos viver. Em outras palavras, se não podemos celebrar a Eucaristia, não podemos viver. Em outras palavras, sem a Eucaristia, o cristão não pode viver. Meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia é o centro de toda a vida cristã, de toda a vida eclesial. Esta foi a catequese do Santo Padre o Papa Francisco no dia 8 de novembro de 2017. É por isso que nós somos convidados a colocar a Eucaristia no centro da nossa vida e deixar que Jesus Eucarístico possa conduzir a nossa vida, possa orientar as nossas ações. O nosso pai fundador, Santo Antônio Maria Zacarias, um santo apaixonado da Eucaristia, nos disse: ofereça a Deus o sacrifício que é maior de todos, a Santíssima Eucaristia. Não é dele se admirar que o homem tenha fracassado e se tenha tornado medíocre. É que o homem deixou de participar deste sacramento. E deixando de participar do sacramento da Eucaristia, o homem se torna medíocre, diz o nosso santo fundador. E ele acrescenta nos convidando: irmãos e irmãs, não deixeis de comungar, porque não existe nada melhor que possa santificar. No sacramento da Eucaristia, nós encontramos o Santo dos Santos, Jesus Cristo. Vamos rezar hoje, nesta solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo, que nós cristãos sejamos portadores de Jesus Cristo, que nós sejamos os ostensórios vivos para levar Jesus na nossa vida, para levar Jesus nas nossas famílias, para levar Jesus em todos os lugares na nossa sociedade, para que Jesus seja finalmente o modelo, a referência e aquele que vai orientar toda a nossa ação, toda a nossa vida. Se nós
nos tornarmos portadores de Jesus Cristo, jamais seremos medíocres. Em todo momento estaremos nos tornando cada vez mais ligados na aliança de amor que Deus concluiu conosco. Que Nossa Senhora de Nazaré, aquela que levou Jesus em primeiro lugar no seu seio, ela interceda por nós para que nós sejamos também discípulos fiéis, fiéis cristãos, aqueles que levam Jesus, aqueles que se deixam iluminar e conduzir por Jesus Eucarístico. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.